Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos iniciar, um vídeo muito interessante sobre os essênios, Os essênios, todos falam, Jesus era essênio, João Batista era um essênio, o que vem a ser esse povo, o que vem a ser essa seita essênios? Essênios é uma seita judaica, Era um grupo de asceta, que visavam o desenvolvimento espiritual. Eu convido todos vocês a dar um like, um joinha, aqueles que estão vindo pela primeira vez, se inscrevam no canal e que todos sejam bem-vindos, para mais uma transmissão aqui de um assunto muito importante. Nós estamos desvendando mistérios e tentando entender esse universo magnífico que nós temos aí, todas essas seitas, religiões, toda a criação do homem, a criação do universo, tudo que apareceu e tudo que está ligado ao poder mental, à espiritualidade, o que está ligado ao ser humano, à psique, à espiritualidade, tudo que nós pudermos estar desenvolvendo aqui, nós vamos desenvolver juntamente com vocês. Então, participem, deixe os seus comentários, Faça a sua inscrição, você não vai pagar nada. Esse canal aqui ele está crescendo e está levando muito conhecimento para muitas pessoas. As pessoas estão se manifestando, estão fazendo seus comentários, solicitando que tipo de vídeo querem que seja feito, para alguma dúvida que alguém tem, e nós estamos fazendo isso. Eu agradeço do fundo do meu coração, eu e toda a espiritualidade que eu acompanho, a espiritualidade que me orienta, para que eu possa estar aqui fazendo o melhor para trazer para vocês. Então, os essênios eram um grupo asceta. O que quer dizer asceta? Asceta é aquele que visa a espiritualidade, eles eram apocalíptico, messiânico, do movimento judaico antigo, aqueles judeus bem antigos mesmo, antes do judaísmo, naquelas brigas todas, que aconteceu, eles eram antes de tudo aquilo, A primeira raiz do judaísmo eram os essênios, Foi fundado no segundo século AC e foi dizimado no ano de 68, com a distribuição de seus assentamentos em Queirã. O movimento foi mencionado por autores antigos. Atualmente, ele tem se redespertado, o interesse por vários grupos após a descoberta dos manuscritos no Mar Morto e do levantamento arqueológico. Então, tudo que se fala a respeito dos essênios hoje em dia é verdadeiro, porque estão nos manuscritos que foram encontrados no Mar Morto, Estão sendo decifrados, estão sendo trazidos à tona para que as pessoas tomem conhecimento do real judaísmo que aconteceu aqui há muito tempo atrás. O Mar Morto, para que todos fiquem sabendo, é um mar salgado que fica em Queirã, tornou-se conhecido em 1953 nas regiões de Queirã, próximo ao Mar Morto, mar de águas salgadas no Oriente. Os essênios, é uma ordem que foi afastada do judaísmo tradicional, por motivos desconhecidos, pois seus costumes se diferenciam em determinados pontos. Iniciaram seus estudos no século que vão desde o ano de 150 AC a 70 AC. O essenismo foi melhor revelado na história oficial pela descoberta dos famosos manuscritos do Mar Morto, que são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de texto encontrados em cavernas em Queirã. Então, lá em Queirã, eles fundaram lá um sítio arqueológico, E eles estão pegando aqueles manuscritos, estão decifrando, estão trazendo, para que as pessoas tomem conhecimento, isso desde 1953. E todos esses manuscritos, eles se encontram em vários museus na Europa, cópia deles foram feitas, na própria Israel existe isso, Nos Estados Unidos, porque existem alguns judeus nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Reino Unido também, Os essênios, eles se alimentavam de fruta
frutas e legumes. Esse grupo de judeus, eles só se alimentavam de frutas, de legumes, eles não consumiam carne, porque eles tinham ideia de que todo ser vivo era um templo de Deus, do Deus Criador, o Deus verdadeiro do universo, né? E durante a... E antes deles se alimentar, eles abençoavam o alimento, né? E eles, antes de consumir o alimento, eles abençoavam, e antes de consumir esse alimento, todos passavam pelas águas, eles tomavam um banho antes de comer, porque eles achavam que era necessário, sendo o corpo o templo, né, onde habita o Deus Criador, seria necessário que fizesse uma limpeza, tomasse um banho, para depois consumir um alimento constituído apenas de frutas e legumes. Eles não consumiam nada de carne. Durante a dinastia Asmonéia, os essênios foram perseguidos e se retiraram para o deserto. Então, como eles eram muito perseguidos, né, porque eles eram muito rígidos nisso tudo, né, eles foram seguindo a orientação mosaica, né, de Moisés, eles foram para o deserto, né, e eles constantemente estavam em atrito, né, com os outros, porque os outros queriam que fosse mais suave a lei judaica, que não fosse tão rigorosa como eles eram. E houve a divisão. Aliás, a maioria das religiões, elas se dividem por isso mesmo, para trabalhar essa rigorosidade que tinha desde o começo. Né? Elas se dividem, elas não aceitam determinadas coisas. Por exemplo, né? Como que surgiu os adventistas? Os adventistas, eles eram contra, né, trabalhar no sábado, eles eram contra consumir carne de porco, eles são contra tomar café, eles são contra uma série de coisas. E tendo em vista que o cristianismo ele faz vista grossa para tudo isso, né, porque isso está escrito nas escrituras, que não se deve comer o animal que tem fenda nas patas, né, ou aquele que cisca, ou seja, as aves, que não pode... tomar café, porque naquela época essa história do café é interessante, é uma outra história. E em cumprimento a isso, né, que era uma lei mosaica, eles achavam que não, que tinha até da liberdade, porque principalmente quem descobriu o café foi o árabe. Né? É interessante que o café é conhecido mundialmente como sendo brasileiro, mas quem descobriu o verdadeiro café foram os árabes. Eles achavam que esse café era uma bebida alucinógena, né? Porque as pessoas, os pastores, eles viam que as ovelhas comiam o grão de café, e elas amanheciam acordadas comendo. Então, um dia ele pegou uma das frutinhas e ele fez um suco, que eles não chamavam de café, fez um suco, tomou, e ele amanheceu acordado, ele não teve sono. Né? Então, era considerado uma fruta alucinógena, né? E eles não podiam consumir, por isso que mexia com a mente das pessoas, e esse grupo de essênio não consumia o café, né? Enquanto, né, os outros lá achavam que deveriam. Um dos autores, ele chega a citar, né, que ele conheceu um grupo de mulheres essênias, né, desse grupo aqui, essênios, foi o Plínio, o considerado o velho, e ele falava que essas mulheres aqui, elas não tinham dinheiro, mas elas não viviam do sexo, né, e elas trabalhavam com trabalhos manuais, elas faziam né, trabalhos manuais, né, enquanto outras, né, tinham o cabelo curto, praticavam sexo, aí se vendia o corpo, são as prostitutas, essas não, né, e essas que viviam no deserto eram um grupo de mulheres, né? E os homens também, eles não eram obrigados a seguir o celibatário, mas eles não se casavam também. Era muito raro se casar, eles eram muito evoluídos espiritualmente. E é desse grupo aqui, que João Batista fazia parte, Jesus fazia parte, é desse grupo aqui que surgiram as profecias judaica, né, que o Messias ele seria da casa de Davi, que ele viria para salvar a humanidade. É esse grupo aqui, não é aquele outro grupo lá, não. E Filon de Alexandra, ele relata, né,
que os essênios eram compostos de 4.000 homens na época, né, que eles existiam, e que eles viviam em um grande número de cidades de Judá, e em aldeias como assentamentos. Daí, Jesus era da casa de Judá, ele era um essênio, a Maria era um essênio. Aquele manto azul que ela trazia é a identificação dos essênios, né? O fato dela ter nascido numa gruta, do Jesus ter nascido numa gruta, ela ter dado à luz numa gruta, isso aí também era porque os essênios eles eram proibidos de ficar pregando, cultuando a religiosidade deles, então eles ficavam dentro daquelas grutas, né, escondidos para poder professar sua religiosidade e estar em contato com o Deus Criador, o Deus superior. E há também uma narrativa de Hipólito, né, que cerca de 170, do ano 170 a 236, relata a divisão dos judeus do segundo templo em 3 grupos. Quando foi feito o segundo templo, né, os judeus se dividiram em saduceus, os fariseus e os essênios, né? Então, os essênios, saduceus e fariseus é muito falado nas escrituras, e os essênios, né, eles se reuniam dentro daquelas grutas, né? O porquê de Jesus ter nascido numa gruta, porque Maria era essênia, José era um essênio, né? João Batista era essênio, e Jesus, por descendência, também era essênio, né? E em 390 anos depois dos babilônios conquistarem a Jerusalém, no ano de 196 a.C., ocorreu que as pessoas queriam seguir a lei de Deus de forma mais pura, né? Esse povo aí, eles pregavam que a lei de Deus ela deveria ser seguida como ela é realmente, e não que houvesse modificações. Né? Eles não aceitavam as modificações que foram feitas nas leis e que compõem as escrituras. Né? Eles se rebelaram contra isso, né? Houve vários rabinos aqui, né? O movimento foi chamado Hasidim, que era o movimento dos essênios, Hasidim e essênio é a mesma coisa, né? Eles fazem parte do judaísmo classídico, né? Governado por rabinos, então eles tinham essa outra ideia também, eles achavam que deveriam ser exclusivamente dirigidos ou governados por rabinos, né? Por rabinos, que o rabino naquela época no judaísmo era o único que tinha direitos, né, a estar lendo as escrituras e fazendo a transmissão, transmitindo a escritura para as demais pessoas, porque a maioria não sabia ler, né? Quem lia, sabia ler mesmo, eram os rabinos. E esse povo aí, os essênios, todos eles aprendiam a ler, eles estudavam constantemente, mas a maioria, né, que constituía os macabeus lá, eles não sabiam ler. Então, eles tinham que seguir aquilo que alguém dizia que um profeta falasse, ou que um judeu falasse para eles, porque eles não aceitavam o rabinato também, né? Só esses essênios aqui que aceitavam. Então, o que aconteceu? Houve a rebelião dos macabeus, né, que foi a primeira guerra judaica que aconteceu para conquistar Jerusalém. Eles queriam impor em Jerusalém o judaísmo a qualquer preço. Isso foi no ano de 167 a 161 a.C., nos moldes do Javé, ou seja, fazer o que a obediência fosse exclusivamente de Javé, enquanto os essênios respeitavam as ordens do rabinato, de rabino. Né? Até hoje, aqueles rabino mesmo autêntico, é eles que determinam os mais velhos, são eles que determinavam, eles que podiam ler a lei mosaica, eles que podiam ler as escrituras e transmitir para o povo. Aqui, os macabeus, não, os macabeus, eles achavam que qualquer um poderia, né, e eles insurgiram, né, contra os essênios, né, foram muito criticados, né, e os fariseus, por não seguirem os comandos de Torá, se tornaram fariseus, né, e os fariseus e os essênios
que se encontravam em cavernas, né? E os saduceus aqui. Surgiram esses dois povos aqui dessa divisão aqui, né? Porque eles não aceitavam o cristianismo. Isso é muito normal até hoje. Por exemplo, cria-se uma religião. Daí há alguma coisa lá que querem colocar mais, mas aquela religião, como a nova tem a religião católica apostólica romana, daí tem a apostólica ortodoxa, que eles são mais rigorosos, né, que existe muito na Inglaterra, na Irlanda, e depois da religião católica surgiu, né, essa nova aí, nova religião aí, praticada pelo padre Marcelo, aquele outro, esses padres mais jovens aí que criaram essa nova modalidade dentro da religião católica, né? Quer dizer, houve essa divisão, né? Já houve essa divisão dentro da religião católica, aqui no Brasil principalmente. As religiões evangélicas são todas divididas, porque antes existia o presbiteriano, o metodista, né? A própria Igreja dos Mormons, mesmo de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela tem uma história interessante, porque o pai do Joseph Smith, ele é o criador da igreja, o pai dele era presbiteriano, a mãe era metodista, né? E ele ficou dividido e não sabia quem ele seguia, e ele leu lá em Tiago 1,5, né, e começou a criar a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Daí inventou-se toda, escreveu a Doutrina e Convênio, daí surgiu toda aquela história lá, que ele viu o anjo Moroni, e que o anjo apareceu para ele, escreveu o livro de Mormon. Né? Tem que ter isso aí, porque senão as pessoas não acreditam, é a mesma coisa lá, né? Tem que ter a história da criação, que Javé se intitulou Deus para fazer, que o anjo apareceu lá para o Maomé e mandou ele escrever o Alcorão, e assim por diante, porque se você não colocar alguma coisa de místico, as pessoas elas não acreditam, as pessoas são levadas assim pela ignorância da fé, né? Elas acham que tem que ter alguma coisa ali, né? Alguma alegoria, como diz o padre, lá para eles seguirem. Os fariseus, né, eles buscavam suavizar a lei. Então, eles achavam que a lei judaica era muito rigorosa para a época. Então, tentando suavizar, permitindo alguma coisa, né, o que eles fizeram? Eles tornaram, né, o movimento essênio na era apocalíptica e profética e anunciava a chegada de um Messias descendente de Davi. Eles não aceitavam isso, inclusive Aronião, o sacerdote, ele falava isso, né? E aqui é interessante, né? Porque a maioria não aceitava, e os outros judeus que daí ficaram contra, por isso que não aceitaram Jesus. Jesus ele era recebido apenas pelos essênios, esses mais rigorosos, né? Porém, aí existe uma controvérsia, porque esses essênios, eles eram rigorosos num ponto, eles odiavam aquele que não seguiu. E Jesus, ele não aplicava ódio contra ninguém, né? Então, já tem uma modificação aqui nessa história. Os essênios defendiam que os homens devem seguir a ordem do Deus Criador através de Moisés e dos profetas, todos filhos de amor e luz, e eles odeiam todos os filhos das trevas. Essa é a filosofia dos essênios. Né? Para eles, todos os da treva não tem. E o fariseu acha que não. Os fariseus achavam que se a pessoa pedisse perdão, ela poderia ser aceita, e o essênio diz que não. Né? Então, aí que está misturando essas duas coisas, dizendo a pessoa, você aceita Jesus? Aceitou Jesus, fica tudo dito pelo não dito, e não é assim, não. Jesus, ele veio, né? Ele praticava a seita dos essênios, e ele era rigoroso nessa situação aqui. Né? Quando se fala de Jesus, acho que ele era tudo bonzinho, que fazia tudo. Não, ele entrou no templo e ele acabou com o templo, né? Porque no templo fazia negociação, fazia um monte de coisa, ele dizia que aquilo lá era tudo errado. Foi quando surgiu aqui, né,
essa divisão aqui, que ele não aceitava isso, Jesus era contra isso. Falava que a casa, se eles queriam que aquilo fosse a casa de Deus, né, eles tinham que respeitar. Apesar de que os essênios, eles não acreditam que um lugar feito pelo homem, que Deus habita ali. Eles acham que Deus habita no homem, habita em cada ser vivo, por isso que eles não consomem carne, né? Eles acham isso. E eles respeitam isso, porque a doutrina dos essênios, qual é? A primeira, a cura pela mão, ou seja, o reiki ou o passe, né? A cura pela mão. As pessoas com o médium, quando ele dá qualquer pessoa, né? É que o médium pratica mais isso, mas qualquer pessoa. Se você esfrega a sua mão, você sente, quando se aproxima, você sente uma energia, né? E você colocando sobre uma pessoa, você consegue passar uma energia de cura, uma energia do bem, né? Então, você faz uma oração, pede permissão para o anjo da guarda e dá um passo. As crianças que nasceram de 2005 para cá, elas são excelentes para fazer isso. E elas têm o poder de cura. Manda uma criança, está com dor de cabeça, manda uma criança colocar a mão na cabeça, ver que se cura na hora. Porque elas têm esse poder de cura, ainda não perderam. A maioria dos adultos perderam esse dom, eles não têm conhecimento desse dom, e é algo essencial, né? Porque é um potencial que o ser humano tem que desenvolver. Eles acreditavam em milagre, então Jesus ele fazia vários milagres, né? E nas bênçãos com as mãos, entendeu? Então, quando você abençoa alguém, com as suas mãos você pode abençoar qualquer pessoa ou amaldiçoar também, porque se for né, vindo de uma pessoa com pensamentos negativos, com ideias negativas, a pessoa que só vibra no negativo, ela vai transmitir algo negativo. Então, ao invés de curar, ela vai piorar. Por isso que é preciso tomar muito cuidado quem coloca a mão em nossa cabeça para nos abençoar, porque ao invés disso, né, ela pode trazer energias ruins para a gente. A própria pessoa ela pode dar um autopasse. O melhor lugar para você receber um autopasse é enquanto você está tomando banho, pedir, mentalizar, né, o ritual do banho, que aquela água leve tudo de ruim que tem no seu corpo, né, e que restaure as suas energias. A água tem esse potencial, você fazendo um movimento no seu corpo, como se estivesse jogando fora todas as energias ruins, né, você fechando esse chakra, né, fazendo o movimento, o chakra, ele movimento no sentido do relógio, você faz o sentido contrário, né, um segundo, mais ou menos, dá contando de 1 até 30, você faz isso embaixo do chuveiro e coloca a mão, depois fica mais um segundo, como fechando esse chakra aqui, você acaba ficando com o corpo fechado, como diz na Umbanda, em outros lugares aí. Então, as coisas, ela tem ligação, né? Que as pessoas, cada uma, ela faz aquilo conforme ela aprendeu, né? Então, o autopasse, qualquer pessoa pode dar em si próprio. É melhor até uma pessoa, ela se dar um passe de cura para ela mesma, do que ela se submeter a uma pessoa que está doente, uma pessoa que está com a mente atrapalhada, uma pessoa que está vibrando no negativo. Né? Uma pessoa doente, ela não tem condição de dar um passe energético para ninguém, ela está doente, né? Ou o reiki, né? Hoje o reiki você pode mandar para uma pessoa a uma distância, você consegue mandar a sua energia boa para aquela pessoa, né? Uma energia de amor, uma energia de carinho. As pessoas desencarnadas, né? Que sentem saudade de um ente querido que já se foi, manda para ele um abraço de luz azul, que vai chegar esse carinho, luz azul, porque a luz do é a cor do carinho, essa energia sua vai chegar para ele com muito carinho, né? Para alguém que está no outro plano, que já desencarnou. E aqui as curas com as ervas medicinais, eles usavam muita erva medicinal, né? Eles desenvolveram aqui a medicina. Quem desenvolveu a medicina nessa época aí foram os judeus essênios. Eles desenvolveram, eles tinham catálogos, foram encontrados, né, no Mar Morto, de ervas, e para que serviam, o que elas curavam, né? E eles aplicavam argila,
né, aplicava argila no corpo, né, onde houvesse alguma doença, eles achavam que também a argila poderia curar. Né? E existe aqui alguns fisioterapeutas que trabalham com essa argila, inclusive eles detectaram que a argila tem que ser de um lugar onde existe uma concentração de energia. Eu não sei precisar a respeito disso, mas a gente pode investigar e estar falando depois. E eles aboliam a propriedade privada. Eles não tinham propriedade privada, eles moravam, eram no deserto, eram nômades, né? E eles se reuniam nas cavernas, nas grutas, né? Eram nesses lugares que eles se concentravam, que eles faziam, viviam as suas vidas, não tinha propriedade privada. Propriedade privada ela foi criada, né, depois com o Império Romano e com o cristianismo. E eles eram vegetarianos, como eu já falei, alguns não se casavam, mesmo o celibatário não sendo obrigatório. Eles não eram proibidos de casar, mas eles não se casavam, porque eles entendiam, né, que o prazer sexual seria algo não pecaminoso, mas algo que impedia que você desenvolvesse a sua espiritualidade, né? E eles tomavam banho antes das refeições, eu já falei, a comida, quando eles faziam a comida, aquela comida ela era purificada, antes de ser consumida, a comida era purificada, né? Aqui eu acredito que eles faziam, porque existem evangélicos, né? Na igreja dos mormons também eles ensinavam isso, você orar para abençoar o alimento, né? Aqui que surgiu a ideia de você abençoar o seu alimento antes de consumir, né? Eles eram chamados nazireus, né? E eles realizavam o ritual do batismo nas águas. Todo iniciado, todo aquele que se iniciava como essênio, ele era batizado nas águas. É daí a ideia do batismo, o batismo pelas águas, né? E que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. É daqui, isso aqui que tirou, porque ele era um essênio, né? Eles acreditavam que a natureza, os seres humanos e todas as coisas vivas eram o verdadeiro templo de Deus. Jesus pregava isso. E que Deus não habita em lugares feitos pelas mãos dos homens, ou seja, Deus não habita na igreja, Deus não habita no templo. O verdadeiro Deus está dentro de cada um de nós. O verdadeiro Deus, ele se manifesta em todo ser vivo que existe no universo. Essa era a ideia dos essênios. Muito semelhante à doutrina que Jesus pregava aqui no planeta Terra. Então, Jesus era essênio, Maria era essênia, José era dessa doutrina essênia, todos eles eram essênios, portadores de grande sabedoria espiritual, respeitavam todos os seres vivos, né? E eles seguiam rigorosamente essa doutrina essênica. Tá? E era isso que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. Namastê.